Boa noite. Boa noite. Graça e a paz ao Senhor Jesus. Amém? Nós estamos então numa exposição em Hebreus e hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. E nós leremos todo o capítulo, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, acompanhe a leitura comigo da palavra de Deus, que diz assim: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras. Durante 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que remonta fatos históricos de um povo de dura serviço, de um povo que, apesar de ouvir a Sua voz por meio do Teu servo Moisés, endureceram o coração, foram diversas vezes rebeldes contra a Tua palavra e a Tua voz. E nesse sentido, Pai, o que nós desejamos é que o Senhor nos ensine por meio deles. O que nós desejamos é que nós possamos olhar para esse texto bíblico e perceber que nós não somos tão diferentes assim. Olhar para a Tua palavra e ouvir a voz do Senhor. Como o próprio texto diz, hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Ô Pai, só o Senhor pode falar conosco. Nós não temos poder em nós mesmos, é o Espírito Santo do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui e queremos depender unicamente e exclusivamente do poder que flui do Senhor, do poder da Tua palavra, do poder do agir do Espírito Santo de Deus em nós. Senhor, que o Senhor faça a Tua obra aqui nessa noite, que o Senhor dê-nos um coração quebrantado, que o Senhor dê-nos
mente aberta, capacidade de ouvir a voz do Senhor, capacidade não só de ouvir, mas de aplicar essa mensagem na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que enquanto expomos o texto bíblico, seu Espírito Santo faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh Deus, nós queremos depender do Senhor mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos então pensado a respeito desse livro, não é? O livro de Hebreus. E uma das coisas que temos visto ao longo desses domingos é que um dos objetivos do autor de Hebreus é mostrar e falar a respeito da superioridade de Cristo. Vale lembrar que nesse contexto aqui, muitos cristãos que haviam abandonado o judaísmo e estavam não só flertando com o cristianismo, mas cristãos que haviam realmente se convertido ao cristianismo, eles muitas vezes eram perseguidos a voltar à velha aliança, perseguidos a reafirmar coisas que o Antigo Testamento, na verdade, estava apontando para uma pessoa no Novo Testamento. Então, o autor de Hebreus, ele começa declarando, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, essa superioridade que há em Cristo Jesus, mostrando para nós que todas as coisas que nós vemos no Antigo Testamento agora se concretizam em uma pessoa que é Jesus Cristo. Então, ele diz que Cristo é superior aos profetas, ele diz que Cristo é superior aos anjos, e agora, mais uma vez, ele adentra em uma outra temática do verso de 1 a 6, mostrando para nós que Cristo também é superior a Moisés. Meu amigo, dizer isso aqui para um judeu, porque Moisés era como o pastor Heber aqui na Vila Formosa, entendeu? Não é? A nossa referência, não é, irmãos? De um homem de Deus, que teme a Deus, que ama o Senhor Jesus, não é? Moisés, para os judeus, era uma figura praticamente idolatrada. Então, o autor de Hebreus deseja mostrar para aquele povo e também para aqueles que estavam passando pela insegurança de desejar voltar ao judaísmo, de que a decisão deles não era assertiva. Muito pelo contrário, era uma decisão completamente equivocada. Então, o objetivo dele ao escrever, e aqui ele fala a respeito disso no capítulo 3, é provar, convencer os seus ouvintes, os seus leitores, de que Cristo Jesus é o ápice, é o clímax maior de uma cena que começou sendo pintada lá na criação do mundo. Então, a Escritura como um todo, ela possui o que nós dizemos que é uma revelação progressiva, a tal ponto que todos os textos bíblicos precisam apontar para uma pessoa que é Cristo Jesus. Então, o autor de Hebreus gasta um pouco de energia aqui no capítulo 3, mostrando a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E ele começa dizendo no verso 1, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Note que ele está falando para pessoas que são convertidas, ele está dizendo assim, olha, vocês que creram, vocês que foram chamados, vocês que foram escolhidos, vocês que possuem uma vocação celestial, considerem atentamente. Quem? Os anjos? Os profetas? Moisés? Não, ele diz claramente, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, ele inicia a passagem já deixando muito claro para nós que a superioridade de Cristo é maior do que Moisés. E aí ele começa a dizer um pouquinho sobre a história de Moisés, no verso 2, o qual é fiel àquele que constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. O Antigo Testamento vai declarar isso, que Moisés foi fiel. O verso 3 diz, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que
Moisés. Jesus Cristo é aquele que constrói todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que está com Deus Pai, com o Espírito Santo, construindo o universo. Jesus Cristo é aquele que João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e é esse verbo, por meio dele e para ele, que todas as coisas foram criadas. Então, se Moisés foi aquele que serviu a casa, Jesus Cristo é aquele que a edificou. Essa é a argumentação do autor de Hebreus. Então, num certo sentido, nós podemos dizer que Jesus, ele é o segundo Moisés, mas um segundo Moisés muito mais perfeito, aperfeiçoado, digamos assim, ou um Moisés sem defeito, sem detalhes, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Nós olhamos para o Antigo Testamento e podemos encontrar algumas semelhanças com algumas coisas que apontam para Jesus, como por exemplo quando Moisés levanta a serpente no Antigo Testamento, lá no livro de Números, inclusive um texto que foi exposto por nós aqui no ano passado. João capítulo 3, verso 14 vai dizer assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, o levantar da serpente no Antigo Testamento aponta para o levantar de Cristo em uma cruz no Novo Testamento. Moisés deu maná no deserto, a Bíblia diz que eles pereceram. E agora Jesus é chamado no Novo Testamento daquele que é o pão da vida, que quem dele se alimenta jamais terá fome, jamais terá sede. As palavras proféticas de Moisés em Deuteronômio 18, 15, são aplicadas agora no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 3, verso 22, dizendo: porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Então nós vemos que existem algumas semelhanças na quais nós olhamos para o Antigo Testamento e podemos ver Jesus ali. Mas a intenção do autor de Hebreus é mostrar a superioridade que Cristo Jesus tem sobre tudo e sobre todos. O verso 4 do capítulo 3, ele continua dizendo: pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, a fidelidade do servo, a fidelidade de Moisés, aponta também para a fidelidade de Jesus. Aponta para um momento em que Jesus está ali no Getsêmani e pede para que os seus discípulos orem e clama com ele, porque a sua alma está angustiada. Aponta para o momento em que Jesus está sendo tentado pelo diabo, mas ele permanece fiel, porque ele é superior. E o texto continua: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Então, note que a intenção do autor é fortalecer aqueles que estão sendo tentados a duvidar da superioridade de Jesus. Ele diz: essas casas somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exultação da esperança. Quem é a ousadia e a exultação da esperança? É Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro. Quantas vezes eu e você também somos tentados a nos esquecer de que Cristo é superior? Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós somos tentados a esquecer da superioridade de Cristo Jesus? E a Escritura, por intermédio do autor de Hebreus, está dizendo para nós, domingo após domingo,
Aliás, essa mesma aplicação que eu estou trazendo aqui, o pastor Pedro fez nos sermões dele também. Somos tentados a nos esquecer que Cristo é e sempre será superior. Não é assim que o autor de Hebreus começa o texto? Antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por quem, irmãos? Pelo Filho, Jesus Cristo. A quem constituiu o herdeiro. Quem é o herdeiro, irmãos? Cristo. Todas as coisas pelo qual também fez o universo. Quem fez o universo, irmãos? Quem fez o universo, irmãos? Quem fez o universo, irmãos? O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quem é a expressão exata do ser do Pai? Cristo. Quem está sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa? Cristo. Quem fez a purificação pelos pecados? Cristo. E o texto continua: quem está sentado à destra de Deus Pai? Cristo. Qual é o nome que se tornou tão superior a todas as coisas? O texto deixa claro que é Cristo. E o texto continua nessa dinâmica, mostrando para nós que Ele é superior. Então, um primeiro pensamento que emana do texto, ao falar sobre Moisés, é novamente o autor despertando no nosso coração a superioridade de Jesus. Não existe nada, não existe ninguém, não existe circunstância, não existe poder algum, não existe político algum, não existe doença alguma, enfermidade alguma, não existe nada que seja superior a esse nome, que é o nome de Cristo Jesus. Então nós precisamos, como igreja, nos apossarmos dessa verdade maravilhosa, que nos impulsiona para frente, não para trás. Que nos impulsiona para o alvo que é Ele, e não o contrário, para que nós venhamos a nos voltar para as coisas que são antigas. Ainda hoje tem, mas teve uma época aí que era meio que famosinho, né? As igrejas começavam a pegar coisas ritualísticas do Antigo Testamento e trazer para fazer algumas cerimônias dentro de um culto público. É entrada de Arca da Aliança, é entrada das 2 tábuas da lei, é candelabro para lá, E isso, olhando para o texto bíblico, é basicamente uma afronta ao nome de Cristo Jesus. Porque todas essas coisas estavam apontando para algo que é muito superior, que é Cristo. As pessoas, às vezes, ficam com uma certa idolatria em relação a Israel, por exemplo. Idolatria em relação aos judeus. Mas a Escritura está dizendo para nós que Cristo é superior. A Escritura aponta, como nós celebramos aqui, para uma nova aliança. E nós vemos muitas pessoas querendo voltar para a antiga aliança. Querendo celebrar coisas da antiga aliança, de um povo que se afastou de Deus, como o próprio texto bíblico diz. Então nós somos convocados, irmãos, pelo livro de Hebreus, a olharmos para Cristo. Porque Ele é a superioridade de todas as coisas. E deve ser superior mesmo em todas as coisas. Então nós precisamos reconhecer a superioridade de Jesus. Porque ao reconhecermos a superioridade de Jesus, meus irmãos, conseguimos pegar essa verdade e aplicar na nossa vida. E aplicar no nosso dia a dia. Dizendo para o nosso coração incrédulo: Ele é superior. Ele cuida de mim, Ele sustenta, Ele vai me dar força, Ele vai me dar graça. Ele está ao meu lado. Não é isso que o texto diz? Que Cristo está em nós, que Cristo habita em nós, que somos a sua casa, morada dEle.
Então nós precisamos relembrar o nosso coração incrédulo que Cristo é superior. Que não há enfermidade, que não há circunstância, que não há situação da qual Ele não governe, da qual Ele não seja Senhor. Ele é Senhor de toda e qualquer situação. Então, depois de sair dessa dinâmica em que Ele estabelece essa superioridade de Cristo Jesus, ele agora entra em uma outra seção da passagem, que nós lemos do verso 7 até o verso 19, e agora ele vai dizer, olhe, é justamente porque Cristo é superior, é justamente que porque Cristo é o clímax de toda essa sessão que nós estudamos e lemos, que ele diz, olha, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Então é justamente porque Jesus sempre será. Cabe a nós nos colocarmos diante dele como seus humildes servos e ouvirmos a sua voz. E desejarmos ouvir a sua voz. E desejarmos caminhar com ele. E desejarmos ter a nossa vida transformada por ele. Desejarmos mudança no nosso ser, desejarmos uma vida de santidade, desejarmos uma vida de transformação, desejarmos sermos homens e mulheres melhores do que nós fomos ontem, porque nós fomos comprados por Ele, e se Ele é tudo isso que o texto bíblico diz, então a nossa postura diante da majestade, do esplendor desse Cristo, deve ser uma atitude de submissão, deve ser uma atitude de rendição, deve ser uma atitude, sim Senhor, fala comigo, sim Senhor, confronte os meus pecados, sim Senhor, quebrante o meu coração, sim Senhor, transforme o meu ser, porque eu não quero ser mais o mesmo. Nós precisamos assumir uma postura assim, diante de um Deus que é santo, diante de um Deus que é único. Então, ao ouvir a voz de Deus, o texto bíblico nos desafia a obedecer, a responder em obediência. Ele diz categoricamente, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação do deserto. E aí ele vai relatando, se você quiser, tiver tempo, você acessa o nosso canal no YouTube, você vai ver uma série de sermões lá em Números, e lá você pode pegar desde o capítulo 12, 13, 14, que vai ter uma exposição lá sobre tudo isso aqui que nós estamos conversando aqui. Só que uma exposição mais detalhada. Então nós cansamos de ver ao longo de Números as diversas vezes que esse povo reclamou, murmurou, pecaram contra Deus. Depois, Arão e sua irmã falaram mal de Moisés. Depois os espias são enviados, já adentrando aqui o capítulo 14. Eles voltam, só Josué e Caleb crê que Deus pode entregar nas suas mãos. Josué e Caleb chegam a dizer, como pão o podemos destruir. Capítulo 14, acho que verso 9. Põe aí para ver se é isso mesmo. Capítulo 14, verso 9. Números, capítulo 14, verso 9. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. Então, nós temos ali dois jovens com fé, crendo. E o que é que a congregação decide? Vamos apedrejar Josué e Caleb. E então a ira de Deus se acende contra aqueles homens por causa da incredulidade deles. E é a partir de então, no capítulo 14, que nós vemos
como que Deus penaliza o povo de Israel, dizendo que eles então permaneceriam 40 anos no deserto por conta da incredulidade. Então, é sobre isso que o verso 7 até o verso 11 conta aqui para nós. Verso 9 diz: onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Um coração endurecido. Um coração que não deseja a vontade do Senhor. Um coração que não quer uma vida de santidade. Não quer pagar o preço necessário. Um coração que, quando ouve o convite de Jesus, tome a sua cruz e siga-me, dá até arrepio. Porque se falar numa geração hedonista como a nossa, em busca dos seus próprios prazeres, que em alguns momentos você precisa abandonar determinadas coisas, a nossa geração fica enlouquecida. Porque é uma geração que não conhece Jesus. É uma geração de coração endurecido, que se esqueceu do Senhor. E o texto bíblico diz isso claramente. O coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Ora, meus irmãos, o meu desejo essa noite é que, se você é esse coração que está distante de Deus, ou que talvez nunca teve um encontro com Ele, o meu desejo essa noite, em nome de Jesus, é que, apesar de mim, você possa encontrar nessa palavra e nessa passagem com um Deus que te ama, com um Deus que não mediu esforços para enviar o seu Filho por amor a você. O meu desejo é que você, ao olhar por essa passagem, se veja como alguém carente e necessitado de Jesus. Como alguém que não pode caminhar sozinho, como alguém que não pode continuar sem Ele. Porque talvez daí você tenha um encontro com Ele, com Cristo Jesus, e seja salvo, e a sua vida seja transformada, e o seu casamento seja transformado, e os seus filhos sejam transformados, porque verão o que o Cristo ressurreto fez na vida do papai. É sobre esse Cristo que nós pregamos, é sobre esse Cristo que nós falamos, o Cristo que é superior a tudo e todos, que veio, morreu, ressuscitou, pagou pelas nossas mazelas. Porque, meus irmãos, se não fosse Cristo, eu e você estaríamos como esse povo. Se não fosse Cristo, a mensagem de Deus para mim e para você essa noite seria a seguinte: o coração de vocês sempre se afasta de mim. Vocês não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, vocês não entrarão no meu descanso. Se não fosse Cristo, irmãos, essa seria a única mensagem para mim e para você. Uma mensagem de juízo. E não é um juízo qualquer, é um juízo declaradamente eterno, por toda a eternidade. Mas é justamente por causa da superioridade de Cristo. Não é porque você é fiel, não é porque o seu coração se apresenta para Jesus, não é porque você escolheu o bom caminho, é porque Cristo é superior e morreu e se entregou por mim e por você. Meus irmãos, perceba que a centralidade não somos nós, é Cristo Jesus. A centralidade é o que Ele fez. Por isso o chamado dele a nós: não endureça o coração, eu já fiz, eu já paguei. É por isso que Paulo pode escrever: não há nada que pode te separar do amor de Cristo. Não é porque você deixou de pecar, não é porque você agora é um menino lindo que faz todas as coisas certas, não, é por causa da superioridade de Cristo Jesus. Então é por isso que nós temos que adorar a Ele, é por isso que, como igreja, quando nós cantamos, nós precisamos cantar sobre Ele, para Ele, porque Ele é a centralidade da igreja.
E é engraçado porque agora o texto bíblico sai de uma sessão e ele passa a falar com todos nós, no sentido de que, tenham cuidado, irmãos, verso 12, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É por isso que a gente precisa da igreja, é por isso que a gente precisa viver em comunidade de fé, é por isso que nós precisamos ter bons amigos, é por isso que a gente precisa às vezes ter a casa cheia, com pessoas que nós amamos e que também nos amam. Porque nenhum de nós aqui está isento de ter um coração endurecido. Nenhum de nós. Qual é aquele que pode olhar para si mesmo e dizer, não, nunca cairei. Nunca serei alvo de deboche. Nós não temos esse poder, irmãos. E é por isso que precisamos uns dos outros, é por isso que o Evangelho nos chama a uma comunidade de fé, é para isso que nós temos discipulado, é para isso que nós temos PG, porque nós precisamos um dos outros. Porque quando a gente sai um pouquinho do trilho, alguém vem, bate no nosso ombro e fala assim, eita, onde você vai? Por que você não está vindo à igreja? Por que você se afastou? Se a gente não vive em comunidade, a gente não consegue fazer ou exercer nada disso. Então, o texto bíblico, ele tem essa visão pastoral, essa visão de cuidado, essa visão de olharmos uns pelos outros. E eu sempre falo isso aqui, no Evangelho, no reino de Deus, não existe aquela famosa frase que a gente ouve por aí, não é? Cada um cuida da sua vida. Não, meus irmãos. Aqui na igreja eu cuido da sua vida também. Aqui na igreja, se você dá mau testemunho, nós pastores precisamos cuidar do seu coração. Aqui na igreja, se a gente descobriu que você está vivendo em pecado deliberadamente, nós precisamos cuidar de você, porque é o que a Bíblia diz. Às vezes você pode até dar uma esperneada no início, mas quem sabe Deus dá um quebrantamento no coração e traz você à sanidade, e traz você de volta. Porque esse é o objetivo do Evangelho, que o pecado não venha a endurecer o nosso coração, que nós não venhamos a absorver as coisas desse mundo e começar a tratar as coisas tudo com normalidade. Que fazer e viver como o mundo vive não seja a forma como nós também vivemos. Porque quando agimos assim, somos endurecidos pelo engano do pecado. E podemos ser enganados. Por isso a Bíblia está nos convocando. Animem uns aos outros, exortem uns aos outros, pastoreiem uns aos outros. Verso 14 diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Queremos ter um coração quebrantado. Queremos ser usados por Deus como Natã foi usado, para brotar quebrantamento no coração de um rei assassino e adúltero. Mas o que a nossa geração prega para mim e para você é, não, cuida da sua vida, não é problema seu. Fica lá na sua casa quietinho, bonitinho, você já tem problema demais, não é? Quem é casado e tem filho aí, já tem problema demais, meu Deus. Menino pequeno, então, socorro, você já tem problema demais, nossa. Essa é a mensagem da nossa geração. Não se envolve não, cara. Não se envolve com igreja. Misericórdia. Entra no domingo de ceia, como é hoje, e aí você volta só no próximo domingo de ceia, daqui 30 dias. Essa é a mensagem. Igreja, eita povo chato. Povo difícil. Somos, irmãos. Somos um povo difícil, porque somos pecadores. Somos um povo difícil,
porque o pecado endurece o nosso coração. Somos um povo com dificuldade de perdoar. Porque quando ouvimos Jesus dizendo que nós devemos e que é uma obrigação nossa perdoar, nós fazemos o quê? Endurecemos o coração. Nós somos um povo difícil, mas foi por esse povo difícil que Jesus derramou o seu sangue. Foi por você, foi por mim. Então nós precisamos uns dos outros, para que nós possamos animar uns aos outros, pastorear uns aos outros, trazer de volta os insanos, aqueles que perderam a cabeça. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. E aí o verso 16 em diante, ele só continua fazendo perguntas retóricas justamente para mostrar para nós que foi a incredulidade do coração do povo. E ele encerra depois no verso 19 dizendo: assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Bom, nós não cremos que um crente salvo perde a salvação. Nós cremos que uma vez que Deus, na sua soberania, determinou, escolheu, elegeu, predestinou, e a palavra mais que você quiser escolher, nós cremos que aquele irmão, ele vai perseverar para sempre. Então, se nós não estamos falando aqui de perder a salvação, ou de ser apagado do livro da vida, riscado do livro da vida, do que é que nós estamos falando então? Nós estamos falando de deixar de experimentar bênçãos, deixar de experimentar coisas boas na nossa caminhada cristã, que poderíamos experimentar se estivéssemos vivendo com credulidade. Exemplo, Mateus 13:58, Jesus queria curar muitas pessoas naquela cidade, mas o texto bíblico diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, esse povo aqui em Mateus capítulo 13 deixou de colher bênçãos vindas de Deus porque eles não creram. Mas o aspecto aqui não é salvífico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, você pode ser salvo, como eu creio que muitos aqui são, mas por causa da incredulidade pode deixar de experimentar coisas boas na sua caminhada cristã. Seu casamento está em crise, mas você não crê que Deus pode usar um miserável homem como eu para te ajudar. Você também não crê que Deus pode usar um miserável ao quadrado igual o pastor Pedro para, não é, te abençoar. E você não crê também que Deus pode usar qualquer outra pessoa. Você não crê, você é incrédulo. E aí fica vivendo uma porcaria de um casamento porque você não quer dividir seu fardo com ninguém. Ou você não crê que Deus possa transformar seu cônjuge. Você não crê que se você colocar o seu joelho no chão, dia após dia, e orar por ele, ele será transformado. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente deixa de colher bênçãos que Deus deseja nos dar porque nós não cremos. E aqui eu não estou falando que isso é uma regra de que tudo que a gente orar, ele vai fazer. Mas muitas coisas que nós pedimos, ele vai fazer. Porque é para a própria glória dele, é para a própria glória do reino de Deus. E aqui eu poderia citar tantas outras questões. Vive com o coração ansioso. Queimação atrás de queimação. O heno já não está dando mais conta. Aí vai para o omeprazol, todo dia de manhã levanta e toma um omeprazol, porque está preocupado, está ansioso, é a fatura do cartão, é isso, é aquilo outro. Ou seja, qualidade de vida. Quando Jesus diz que se você aprender a descansar nele, a colocar diante dele suas aflições, seus temores, aprender a confiar nele. Então, essa é a dinâmica da passagem. Não tem a ver com perda de salvação, tem a ver com uma vida cristã piedosa. Uma vida cristã onde você consegue enxergar Cristo
atuando, uma vida cristã madura, uma vida cristã onde Cristo é aquele que guia, direciona, providencia. Irmãos, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, para que nós possamos ter prazer de estar juntos em comunhão, que nós tenhamos prazer de discipular, cuidar, pastorear, que nós não nos esqueçamos jamais da superioridade de Cristo Jesus e de como essa superioridade aplicada na nossa vida pessoal pode ser algo tão maravilhoso e tão transformador. Quero convidar você a se colocar de pé, vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, por esse tempo aqui, no qual nós podemos olhar para a palavra do Senhor e perceber como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, enviando o seu Filho amado Jesus, aquele que reina, governa e é superior a todos, para morrer por nós. Nós louvamos o nome do Senhor, porque um dia encontramos o teu Filho. Obrigado porque Ele se revelou a nós por meio da sua palavra, porque Ele amou a cada um de nós. Obrigado porque nele nós encontramos a redenção. Obrigado porque nele nós encontramos o quebrantamento necessário. Nele nós encontramos a reconciliação. Nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nós adoramos a Ele, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da Tua palavra, Ele é o centro dessa igreja. E nós queremos que Ele seja o centro sempre da nossa vida. Tem misericórdia de nós, quando muitas vezes somos tão ingênuos, permitindo que algumas coisas meramente humanas, mundanas, adentrem a nossa vida, nos afastando e endurecendo nosso coração. Pai, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração capaz de reconhecer a superioridade de Cristo, inclusive sobre os nossos pecados. Oh Deus, existem muitos irmãos que vivem carregando um fardo tão pesado, por conta daquilo que fez. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um desses irmãos aqui essa noite, mostrando para eles o quanto Cristo é superior. Obrigado por Jesus. Obrigado porque se não fosse Ele, a única mensagem que nós ouviríamos é: afaste-se de mim, pois eu não te conheço. Mas louvado seja Ele, porque a mensagem que nós ouvimos essa noite é: vinde a mim, benditos de meu Pai. E é junto com o Senhor que nós queremos trilhar a nossa vida cristã. Capacita a tua igreja, abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, para que nós possamos amar o Senhor e pastorear uns aos outros para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Pastor Heber.